Veja neste vídeo como pintar uma paisagem majestosa interpretando uma pintura clássica. Essa é a obra original que eu vou interpretar na tela de pintura. Antes, eu fiz esse underpainting e eu vou pintar sobre ele. Se você não sabe, underpainting é uma primeira camada de pintura. Aqui eu fiz com a cor sombra queimada, onde basicamente você cria uma versão monocromática diluindo a tinta com uma mistura de óleo de linhaça e solvente, e deve esperar secar. Eu começo montando a paleta para os planos mais distantes, como o céu e as montanhas. As cores que eu vou usar para essa paleta são branco de titânio, amarelo ocre, light red e preto de lâmpada. E vamos construir a paleta. Eu separei aqui uma grande quantidade de amarelo ocre, um pouco de light red e uma pequena quantidade de preto de lâmpada. Eu misturo bem. Essa é uma cor bem neutra. Um pouco mais de light red. A ideia aqui é fazer um cinza quente, uma cor muito usada nos planos mais distantes. Eu separo uma parte e acrescento uma grande quantidade de branco. E mais uma vez eu separo uma parte e acrescento um pouco mais de branco. Nessa primeira escala, os tons devem parecer cinzas alaranjados. Observe como as cores mais distantes nessa paisagem parecem muito mais neutras. Esse é um efeito natural da perspectiva atmosférica, e esses tons vão ajudar muito. Para a próxima escala, eu pego um pouco de light red, menos de amarelo ocre e misturo um pouco. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de preto. Um pouco mais, mas ainda assim bem menos preto do que na escala anterior. Separei uma parte e acrescento uma grande quantidade de branco. Separo uma parte e acrescento uma grande quantidade de branco novamente. Essa escala tonal serve para locais onde precisa de um toque rosado neutro, como na terra do morro distante. Agora eu peguei o amarelo ocre e uma quantidade um pouco menor de light red. Essa tinta isolada, ela vai servir para modificar as cores onde precisa de um toque mais vivo, uma cor terra alaranjada. Fiz uma pequena modificação nessa escala tonal, acrescentei preto de lâmpada para neutralizar um pouco mais os tons. Agora estou fazendo um cinza azulado. O preto de lâmpada é uma cor bastante azulada. Esse cinza serve para neutralizar as cores quando for preciso. Amarelo ocre, um pouquinho do primeiro tom vizinho e branco. Misturo bem. Separo uma parte e acrescento mais branco. Esses dois tons vão servir para pintar algumas partes do céu. Agora vou organizar a paleta e manter na mesma ordem. A organização é fundamental. Eu sou Kleber aqui do Estúdio Belarte e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe com seus amigos artistas. Peguei aqui um dos tons amarelados, fiz uma combinação entre os dois e faço pequenos testes. À medida que a cor é validada, eu sigo pintando. O céu amarelado ou alaranjado geralmente representa que o sol está se pondo um pouco antes do sol se pôr ou um amanhecer. Deixe nos comentários se você já viu o céu alaranjado ou amarelado. Observe como eu vou interagindo com o fundo. Essa é uma vantagem de se pintar sobre o underpainting. A pintura de baixo, ela participa da pintura de cima. Eu vou fazendo aqui um cinza quente que representa um efeito de névoa. O ajuste é bem sensível. O raciocínio é o seguinte: uma cor pode ser mais quente ou fria. Eu controlo isso observando a natureza de cada cor e tom. O cinza azulado neutraliza e esfria as outras cores. Eu trabalho com o conceito de modificar uma mistura várias vezes no mesmo local, na paleta. Isso porque cada parte tem uma cor sutil e esse ajuste ele deve ser feito aos poucos. O céu tem diversos planos. Nesse caso, o plano mais longe tem cores quentes, como amarelados e alaranjados. O preto de lâmpada ele representa o azul, assim como
O amarelo ocre representa o amarelo e o light red representa o vermelho. E essas são as três representantes das cores primárias. Não são as cores primárias legítimas, porque são dessaturadas, ou seja, são mais neutras. Nós vamos utilizar mais essas cores para representar as coisas do mundo, porque a natureza tem uma tendência a ser mais neutra se comparada com as coisas feitas pelo homem. Mas é claro que você pode encontrar algumas cores vivas na paisagem e isso pode ser colocado depois. Essas três cores que eu citei, elas eram muito utilizadas pelos grandes mestres da arte. Podemos ver esses exemplos nas paletas antigas. E a combinação e as misturas dessas três cores com branco formam uma paleta completa. Nós chamamos isso de paleta limitada ou paleta reduzida, porque as escalas partiram de poucas cores. E o resultado é sempre muito harmônico quando utilizamos cores próximas, cores semelhantes. Uma paleta reduzida sempre é muito harmônico. Nos planos mais próximos, as nuvens são frias, porque não estão recebendo a luz do sol diretamente. Agora eu estou ajustando as cores para pintar o morro ou a montanha. No geral, a montanha aqui é tratada com um cinza mais quente do que no céu. Devido ao efeito da atmosfera, as cores da montanha são bastante neutras. A perspectiva atmosférica é um efeito que já era citado por Leonardo da Vinci, no conhecido livro que foi escrito, O Tratado de Pintura por Leonardo da Vinci e Alberti. Esse livro, onde reuniu os escritos principalmente do Leonardo da Vinci, encontram algumas informações sobre como observar a paisagem, e a perspectiva atmosférica era citada de uma forma bem interessante, onde ele dizia que quanto mais ar tem à nossa frente, mais azul as coisas ficam. Essa é uma interpretação muito interessante porque nós podemos ver em algumas situações que montanhas mais distantes vão ficando mais azuladas. No topo das montanhas tem uma coloração mais viva e ligeiramente mais clara do que o restante, um alaranjado que recebe a luz direta do sol, mas não pode ser tão vivo como se estivesse perto do espectador. Ainda tem o efeito de atmosfera, por isso eu vou fazendo ajustes na própria tela. A perspectiva atmosférica tem o efeito aumentado quando o ar está muito úmido, neblina, por exemplo. E é sempre um desafio procurar entender como essa umidade interfere na cor dos objetos e das coisas que estão mais distantes. Muitas vezes as cores dos objetos mudam de cor. Já vi situações onde a vegetação fica arroxeada, rosada. Então tudo vai depender também do efeito atmosférico como um todo. Essa cor mais fria e escura na base da montanha representa uma sombra profunda. Essa cor serve como base desta camada de pintura, mas não é o efeito definitivo. Enquanto a tinta está fresca, eu vou ajustando a cor diretamente na tela. Até um certo ponto isso é permitido. Outros ajustes é bom deixar secar e pintar em outra camada. É importante dizer que neste vídeo eu estou criando as principais cores de base pensando em finalizar em camadas. Eu aplico as sombras num valor um pouco mais claro do que eu pretendo atingir até o final. As sombras são mais facilmente controladas com veladuras transparentes, que é uma técnica de finalização, mas esse é um assunto para outro vídeo. Do mesmo modo, as luzes mais fortes e o efeito de névoa são muito melhores se colocados depois que a pintura está seca, com técnicas específicas de finalização. Aqui eu faço umas nuvens alaranjadas que estão no último plano, entre as nuvens mais frias do plano da frente. Como elas estão por trás, tem que tomar um certo cuidado. Limpei um pouco a paleta para construir as cores do morro
que está mais adiante. Os valores incluem a vegetação e as rochas. É importante fazer uma escala tonal para ter opções de tons. Nesse caso, é uma cor para vegetação. O verde não é exatamente verde, está mais para um alaranjado neutro, mas quando é aplicada essa tinta na pintura, se torna verde. Isso é um tipo de ilusão de ótica. As cores ao redor induz nossa mente a acreditar que é verde. Isso vai aumentando à medida que vou fechando todo o espaço. Não é interessante esse efeito? Você já conhecia isso? Deixe nos comentários. Nos planos do fundo, temos que evitar verdes muito vivos devido ao efeito da perspectiva atmosférica. Mas é claro que existe verde no fundo e posso colocar depois em algumas partes que estão mais iluminadas, sempre de forma muito discreta. Um ensinamento importante dos artistas do passado é que tocar a pintura várias vezes só vai trazendo mais realismo. Isso porque o nosso olhar ele vai sendo aperfeiçoado aos poucos. E essa é uma grande vantagem da tinta a óleo, uma tinta que demora para secar e você consegue mesclar a tinta enquanto ela está fresca por muito tempo. Ao contrário do que muita gente pensa, demorar para secar é uma grande vantagem. Observe na prática como a cor se aparenta muito com verde, apesar de não ser verde, e sim da família do laranja, uma cor terra. O ajuste precisa ser feito também de acordo com cada área. Tem locais que são mais claros ou escuros, mais neutros ou mais vivos. Tem a ver com a intensidade de luz de cor de cada local. E agora eu vou reforçando com uma versão mais escura, mas que evoca ainda mais a cor verde do que a cor anterior. Agora, misturando e fazendo testes para fazer a cor das rochas que recebem a luz do sol. Eu sempre recomendo fazer testes diretamente na tela para ajustar a cor, tom e saturação. Quando tiver certeza, aplique a cor com abundância de tinta ou mescle com as cores de teste. Aplicar a tinta espessa como se fosse uma argamassa é um recurso muito bom para deixar as luzes mais brilhantes. Isso se chama impasto. É uma das técnicas dos velhos mestres da arte. E você consegue isso usando um pincel mais duro e depositando a tinta como se fosse uma espátula de pedreiro. Muitos pintores do século XIX usavam isso abundantemente, deixando uma pintura muito marcada com marcas de pincel. E a pintura original que eu estou usando de referência é desse período, então tem muitas áreas que o artista usou em pasto. Se você tem interesse em aprender pintura a óleo, eu tenho um curso de pintura de retrato passo a passo pelo sistema de pintura em camadas, o mesmo sistema de pintura utilizado pelos grandes mestres da arte. Esse curso é bem completo, online, hospedado na plataforma Hotmart. Para saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. Eu vou aplicando essa mistura pelo lago de forma provisória. O lago reflete o céu e as montanhas. É mais para criar uma base antes de receber as tintas definitivas. E também ajuda a dar um efeito geral que prepara nosso olhar para depois entrar com outras cores. É um reaproveitamento das tintas da paleta, as tintas já estão bastante bagunçadas, mas que ainda fornece alguma informação visual importante para criar uma espécie de esboço colorido. Agora eu vou limpar a paleta para criar as cores um pouco mais definitivas para o lago e também fazer as cores das rochas do primeiro plano. Eu acrescentei aqui outras cores que são importantes para esta etapa. O vermelho de cádmio e sombra natural. Peguei amarelo ocre e acrescentei um pouco de preto de lâmpada, e com isso eu criei um verde. Agora eu vou neutralizar um pouco deste verde e ao mesmo tempo deixar mais quente, com um pouquinho de vermelho de cádmio. Essa é a receita para fazer o verde oliva, muito usado na paisagem, principalmente em algumas partes de lagos e rios, nas águas em geral. O vermelho sempre deve ser colocado em menor quantidade. Separo uma parte e acrescento uma grande quantidade de branco. E mais uma vez, separo uma parte e acrescento ainda mais branco. Essa escala vai ser usada principalmente na água,
mas também pode ser usada em algumas partes de vegetação ou para neutralizar cores avermelhadas. Separei amarelo ocre e um pouco de vermelho de cádmio. Essa é uma cor que, do jeito que está, já poderia ser usada para neutralizar verdes. Mas não vejo muita ocasião para usar laranjas vivos nesta paisagem, então eu neutralizo com um pouco de preto de lâmpada. Ainda assim, é uma cor bastante viva no contexto desta paisagem. Separo uma parte e acrescento muito branco. E mais uma vez, separo uma parte e acrescento ainda mais branco, fechando em 3 tons. A próxima escala é uma versão semelhante à da anterior, mas um pouco mais neutra, onde eu vou ajustando aos poucos os tons. Eu vou seguindo a mesma lógica de construção de escala tonal, acrescentando branco a cada tom. E vou adicionar um pouco mais de preto a cada tom para tornar essa escala mais neutra do que a anterior. Agora vou fazer uma escala de cinza quente com sombra natural e branco, já no primeiro tom, colocando branco já no primeiro tom. Para finalizar a paleta, eu faço um tom de cinza azulado com preto de lâmpada e branco. Vou fazer um teste aqui. Separei um pouco de cinza azulado para depois construir novas misturas. Esse cinza cria uma excelente base para essa parte. Sombra natural, misturo com a base cinza. O sombra natural é uma cor boa para esquentar o cinza e, quando misturados, dão uma boa cor de sombra para o lago. Observe como escurece a água de uma forma bem natural. Eu vou mesclando na própria tela. Algumas partes eu mantenho mais claro, outras eu escureço, sempre observando na imagem de referência. Vou combinando os verdes com mais amarelo ocre para ajustar de acordo com a cor da água. Essa base esverdeada, essa cor esverdeada é na verdade uma base que vai fornecer informação visual para depois ser mais detalhado, depois que a tinta estiver seco, quando eu for retrabalhar na camada de pintura seguinte, onde eu vou colocar rochas, brilho na água, entre outras coisas. Crio uma versão mais escura para fazer conexões tonais. Uma cor que pode unir luz e sombra, por exemplo, mesmo que sejam de cores diferentes. Essa parte iluminada e fria é um reflexo de uma névoa ao fundo que eu ainda não fiz e será feito depois de seco. A água tem propriedades interessantes. Basicamente, ela é um espelho. Se a água não estiver agitada, ela reflete tudo o que está atrás, mas não exatamente como as coisas são. Precisa misturar cores mais apagadas, mais turvas, do que as cores do fundo. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é uma base muito bem estruturada, mas não está finalizado, porque eu trabalho no sistema de pintura em camadas. Esse vídeo é a primeira parte.
A segunda parte será a finalização com técnicas específicas de pintura em camadas. Todo verde se conecta bem com o azul, e o verde se conecta também com o laranja. Isso porque o verde na mistura contém azul, e também contém amarelo. O laranja contém amarelo, logo se conecta com o verde. Esse parece um raciocínio muito lógico, muito simples, mas é fundamental para entender como se dá a passagem entre as cores nesse efeito de água. E aqui nessa parte é um exemplo prático de como o verde se conecta com o laranja, pois em algumas partes o lago reflete o morro, a cor de terra do morro, principalmente aqui nas áreas de sombra das rochas, e tudo isso mistura com a água, fazendo essa transição entre as cores alaranjadas e as esverdeadas. Resolvi fazer ajustes no morro para conectar melhor com o lago. Separa um pouco do primeiro tom de sombra natural e branco, acrescento light red e acrescento um pouquinho de amarelo ocre. Essa vai ser a base para outras misturas para pintar as rochas. Acompanhe o raciocínio. Agora em uma extremidade eu coloco o branco e faço um degradê. Em outra extremidade, eu coloco o amarelo ocre e faço outro degradê. Agora vou mesclando o branco e criando uma versão mais amarelada e outra menos amarelada. Adicionei um cinza quente em outra extremidade para criar um eixo mais neutro. E na extremidade superior eu adicionei sombra queimada para deixar neutro. O eixo superior representam as sombras das rochas e a parte de baixo as luzes das rochas. No centro, os tons médios. Fazendo dessa maneira eu consigo ter várias opções da mesma família de cores e tons. Isso é muito útil quando se trata de pedras, rochas. Ao aplicar as tintas, eu devo considerar que o underpainting já fornece um valor escuro e por isso eu posso começar pelas luzes se assim eu desejar. Na verdade, a cor do fundo pode ser reservada em algumas partes como definitivo. Light Red e preto é uma ótima cor para sombras escuras e Light Red com sombra natural para sombras em geral. Existe uma cachoeira aqui.
eu ainda não vou fazer a água. Primeiro vou criar uma base escura e depois de seco é que eu faço a água da cachoeira. Essa base já é a sombra da água ou o fundo dela. Aqui eu crio uma base escura. Nessa área tem uma vegetação que também eu vou fazer depois. Assim devemos pensar quando se pinta pelo sistema de pintura em camadas. Na paisagem clássica, que era ensinada nas velhas academias, era comum entender que o primeiro plano era mais escuro e mais contrastante do que os últimos planos. Muitas vezes o artista fazia um esboço na natureza, seja um esboço colorido ou em preto e branco, e depois no estúdio é onde ele fazia a sua arte, muitas vezes inventando algumas coisas, misturando elementos que ele copiou na paisagem para fazer uma criação artística. Um raciocínio bastante simples é que a sombra das rochas, tudo que é cinza frio significa que está refletindo o céu, ou seja, os planos que estão apontados para o céu ficam mais frios, em outras partes fica mais quente. Pensando aqui nas rochas do primeiro plano, plano mais próximo, é feito como qualquer objeto, sempre pensando em sombra, tons médios e luzes. Você precisa preencher pensando nessa estrutura da luz e sombra. Veja como as rochas, iluminadas pelo sol, ficam muito mais destacadas quando eu coloco muita tinta. Para a areia, precisa combinar a escala sombra natural com a escala de cor alaranjada. A areia sofre os mesmos efeitos da física, se tornando muito neutro ou frio quando apontada para o céu, na área da sombra. Em alguns casos, chega a ficar até mesmo azulada. Mas nesse caso, como o céu não é azul, as sombras tendem ao neutro ou, no máximo, a um cinza azulado. Estou adicionando o amarelo de cromo, que é um amarelo muito vibrante para fazer a roupa dos homens dentro da canoa. E vou fazendo os homens na canoa bem simples, sem detalhar. Aqui eu coloco o amarelo de cromo misturado com branco, na calça desse homem. Agora sobreponho com uma mistura mais alaranjada de amarelo de cromo e um pouquinho de vermelho de cádmio. Eu uso a mesma cor
na vestimenta deste outro homem. Eu só uso esse tipo de amarelo para objetos específicos, jamais para pintar terra, céu, a não ser que por alguma ocasião especial tenha esse tipo de cor na natureza, como flores, adornos e algum tipo específico de pôr do sol. Fora isso, eu prefiro usar cores terras. Não perca o próximo vídeo, onde eu vou finalizar esta pintura com a técnica da veladura e outras técnicas clássicas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!